O Vinícius Rangel já tem condições de conversar com a gente sobre esse atropelamento do biarticulado? Deixa eu abrir o sinal do Vinícius aqui. Vinícius, você está na linha verde neste exato momento, onde tudo aconteceu, onde este jovem foi, então, atingido violentamente por um biarticulado. Estou até vendo um biarticulado lá atrás de você, né, Vinícius? Conta tudo pra gente, por favor. Ei, Lucas, boa tarde para você e para quem está com a gente aqui no Tribuna da Massa. Olha, a gente está aqui às margens da BR-116. Vou pedir para o nosso cinegrafista Almir Moura mostrar. Olha só, nesse momento, o semáforo aqui, para quem segue em direção para cruzar aqui esse trecho, as margens da BR-116, ele está vermelho. E foi exatamente... Agora ele abriu, ó. Exatamente nesse instante em que abriu aqui e abriu ali na frente, as pessoas que estão aqui, elas podem cruzar essa rua. Só que o que a gente pode perceber do outro lado aqui, esse lado aqui ele tá fechado. Moura, me acompanha um pouquinho aqui pra gente mostrar. O ônibus, ele veio aqui, ó, desse lado aqui. E exatamente aqui, segundo testemunhas, o sinal estava vermelho. Mostra lá, Moura, ó, tá vermelho o sinal nesse momento. E quem está do lado oposto acaba que tá livre ali. Então tá todo mundo passando aqui. O Lucas, esse jovem de 25 anos, ele estava exatamente parado aqui nesse ponto, enquanto o sinal para ele estava vermelho, quando abriu aqui e abriu ali na frente, ele acabou passando. Só que o ônibus, ele veio completamente em direção para lá. E nesse momento aí, Lucas acaba sendo atingido em cheio. Ele não lembra muito bem sobre como tudo isso aconteceu, o impacto da batida. Ele só lembra que ele estava atravessando, o sinal para ele estava verde. Testemunhas confirmaram essa informação e para o motorista do ônibus que passava por esse trecho aqui, estava vermelho. Foi então que Lucas foi atingido e ele conta para a gente como é que foi toda essa situação agora, depois da batida que o ônibus atingiu ele em cheio. Eu estava saindo de casa para encontrar com a minha mãe. E eu avisei ela, mãe, eu chego em 20 minutos. Então saí de casa, o tempo estava planejado, estava tudo certinho. E foi no momento, durante o trajeto, no qual eu parei em um sinal vermelho. Esperei abrir, no momento que abriu, parti junto com os veículos que estavam ao meu lado. E aí nesse momento é quando aconteceu a colisão, e aí eu já não lembro de mais nada, só tenho a próxima memória de já estar no chão ali, com o pessoal começando a me ajudar. Então eu lembro antes, né, de ter parado no semáforo, esperado abrir, no momento que abriu eu andei, e aí a próxima coisa que eu lembro é só eu já estar no chão ali, o pessoal ajudando em volta. Você lembra o que as pessoas falavam para você ali? Em que momento os bombeiros chegaram para poder prestar o atendimento? Eu lembro claramente que o pessoal, tinha bastante gente junto comigo nesse sinal, e todas essas pessoas estavam falando de fato que o sinal estava verde pra gente. Porém, o motorista do ônibus, na hora, ele desceu alegando que não. Inclusive, consta no boletim de ocorrência o depoimento dele dizendo que eu furei o sinal. E é por esse motivo que eu preciso buscar as testemunhas, né, que estavam ali comigo e que sabem de fato o que aconteceu, para poder corroborar com essa visão do que é o certo, na verdade, que estávamos em um fluxo de sinal verde quando aconteceu o acidente. Olha, o Lucas, a vítima dessa situação toda, ele teve vários ferimentos. Se machucou nas mãos, nos braços, quebrou costelas e foi encaminhado para o hospital em estado grave. Hoje ele está se recuperando em casa, ele recebeu alta ontem. E ele falou pra gente como é que está a situação da saúde dele. Do momento que eu fui hospitalizado é que eu estava com um corte abdominal. Então, na colisão, abriu um corte muito grande no meu abdômen do lado direito. E a alça intestinal do meu corpo saiu para fora. Então eu estava com intestinos do lado de fora do corpo, sendo bem objetivo. Foi necessário fazer então, né, a verificação de que estava tudo certo, lavagem dessa alça intestinal, colocar para dentro e fechar de volta. E aí, por ter ocorrido isso tão grave, foi necessário fazer uma cirurgia, que se chama laparotomia. Então foi aberto meu abdômen na frente também, para verificar o estado dos outros órgãos e saber se estava tudo certinho. Eu perdi muito sangue, então as testemunhas que estavam junto, algumas delas relataram que meu corpo estava roxo, as minhas mãos estavam roxas, então eu estava num estado bem difícil ali naquele momento. As fraturas foram 3 costelas, foram 3 transversos da minha coluna, então L1, L3 e L4 da minha lombar estão fraturados, e a minha clavícula esquerda também. A direita ainda está em avaliação, se foi uma fratura, se foi uma luxação, mas no geral então foram 7 fraturas confirmadas, e ainda algumas que estão
em evolução ali. Você passou por quantas cirurgias e quantas ainda estão previstas para você? Cirurgia mesmo foi uma, que foi a laparotomia no momento da internação. E no caso, quando me fecharam, né, o corte ali, que não é considerado uma cirurgia necessariamente, mas foi uma intervenção. Ainda a próxima prevista é a da clavícula e lombar e costelas não tem previsão de cirurgia, provavelmente vai ser tratamento conservador. Então a próxima que já está prevista é de fato a da clavícula. Deu para ter uma ideia de que o meu xará, o Lucas, ali está tudo arrebentado. O Vinícius está no local, eu vou pedir a tua ajuda, Vinícius, porque eu vou analisar a imagem agora aqui no telão da massa. Eu separei aqui a nossa produção sensacional, nossa equipe de direção de TV, separou quadro a quadro para entendermos o que de fato aconteceu. Então, desde o começo, lá em cima, ó, preste atenção que lá em cima está vindo o Lucas em uma moto, tá? E aí vai vir o biarticulado. Tava todo mundo passando, ó. Dá para ver que as pessoas pararam porque viram o biarticulado seguindo, já em alta velocidade. E qual que é a impressão que me deu? Qual que é a impressão que eu tive? Que o Lucas estaria tentando aproveitar o final do sinal amarelo e o motorista do biarticulado fez algo que eu já vi diversos motoristas de ônibus fazendo na capital. Eles diminuem a velocidade bastante antes, muito antes de chegar na esquina, de chegar no sinaleiro. E aí eles vão temperando essa velocidade para chegar já em alta velocidade e o sinal ficar verde. Na hora ficar verde. Vocês já viram isso acontecer? Eu já vi diversas vezes isso acontecer. Me parece que foi isso que aconteceu aqui. Que o motorista do ônibus não estava parado. Com certeza ele não estava parado. Ele já vem na mesma velocidade, porque ele, assim como ele veio, ele seguiu. E aí levou o Eno Lucas. Então eu estou querendo entender se é possível, esse momento que eu estou mostrando para vocês aqui seria então quando estava terminando de ficar verde o sinal para o Eno Lucas, tá amarelo, eu acredito aqui vendo de fora, tá amarelo, ele tenta aproveitar o final do amarelo e vem o motorista do biarticulado. A pergunta é para o Vinícius. Vinícius, você está aí no local, você acredita que é mais ou menos isso que eu disse também? Que ele tenta, o Eno Lucas, a vítima, tenta ultrapassar o sinal em um momento que ele está para virar vermelho ou está amarelo ainda, e aí esse motorista do ônibus vem temperando a velocidade para passar no verde. Você, vendo a dinâmica aí do local, você consegue observar os mesmos fatos? Por favor, Vinícius. Lucas, o que a gente conseguiu observar é que o veículo em nenhum momento ele estava parado, exatamente o que você disse. Ele segue em movimento. Só que o que aconteceu? Eu acho que estava, né, a gente pode perceber o quê? Como a linha verde é uma linha própria para os ônibus, né, específica para eles, ele seguiu direto. Para ele, pode ser que ainda dava tempo de passar. Só que para a turma que estava aqui, ó, nesse ponto exato aqui, por exemplo, vou repetir para a gente recapitular. O sinal nesse momento agora ele está vermelho. Lá na frente também está vermelho. Quando fica verde, os dois sinais simultaneamente, eles ficam verde. E aí quem está nessas duas linhas do meio acaba passando direto. E a linha vermelha fica interditada para o ônibus que está vindo na direção da linha vermelha, da linha verde. Perfeitamente. Então é isso que acaba acontecendo. Perfeitamente. Entendeu? Então eu entendi bem. Os dois sinais simultaneamente ficam verdes. E aí eles passam. Entendi. Tá, Enquanto então deixa eu... isso, o sinal fica fechado para quem está na linha verde. Perfeito. Deixa eu ver, então, nesse vídeo, agora que eu entendi bem, ficam os dois ao mesmo tempo, ficam verdes. Como o Vinícius já tinha adiantado pra gente, ele reforçou agora. Os dois ficam verdes, aqui na 2, por favor, olha só. Quando fica verde para um, fica verde lá para trás também. Então, se ficou verde para os que estavam aqui na frente... E aí eles começam a... Solta desde o começo o vídeo, por favor, desde o começo lá. Qual que é o mais para trás que a gente tem disso aqui? Bom, aqui ficou verde com certeza para esses aqui. Aqui ficou verde, né? Porque tá todo mundo passando, até esse ônibus aqui. Estes carros aqui, ó, passam nesse sinal verde. Se eles estão vindo é porque tá verde. Então, nesse momento em que o Eno Lucas tenta passar lá, tava verde para ele também. É isso que eu tô entendendo. Ô Vinícius, por favor, mostra pra gente quando fica verde, para provar o que você está dizendo. Eu gostaria que você mostrasse aí no sinaleiro que quando fica verde um, fica verde o outro também. Por favor, o nosso repórter cinematográfico, quem é que está com ele? É o Moura Júnior? O Moura Júnior, Moura, mostra pra gente então, pra gente provar.
o Tribuna da Massa tem um compromisso com a verdade. O Vinícius já adiantou pra gente, tá certo, eu já acreditei 100% no Vinícius, mas é que é para provar com imagens. Olha aí, ó, você tá vendo, o sinal tá vermelho. Nesse momento, os carros, no sentido que estava o Eno Lucas, estavam parados nesse primeiro ponto e naquele segundo ponto lá de trás. E aí, daqui a pouco, quando fica verde, de acordo com a informação que nos é repassada, que o próprio Eno Lucas passou pra gente, quando fica verde para os dois. Olha aí, ó, tá verde para o ônibus biarticulado, tá passando perfeitamente. Agora, na outra situação que nós mostramos aqui, que deixou o Eno Lucas todo machucado, não foi o que aconteceu de acordo com ele. E agora o pedido desesperado desse rapaz, porque ele quer testemunho. Olha lá, pronto, ó, verde. Todos, os dois sinais ficaram verdes juntos, né, Vinícius? Exatamente, viu, Lucas? Inclusive, os motociclistas acabaram de passar aqui, ó, porque tá verde para os dois. Então, tanto para quem estava na parte da frente, que não conseguiu chegar a tempo, né, de passar direto e teve que reduzir a velocidade para poder aguardar, quanto para quem ficou um pouco para trás. Então, tipo, todo mundo junto passando ao mesmo tempo. Tá verde para todo mundo, para quem segue em direção ao bairro Guaíra. Eu acho que ficou muito claro. Ficou muito claro agora com a imagem, sabe, Vinícius? Que ele passou, na verdade, no sinal verde. Que o Eno Lucas estava tentando passar no sinal verde. Não era nem aquela possibilidade que eu tinha trazido aqui. Porque acaba de ficar verde para esses veículos da frente, eles começam a andar e mesmo assim o biarticulado vem a toda. Mesmo assim o biarticulado veio a toda. Bom, eu sei que ser motorista de ônibus em Curitiba não é fácil, é um grande desafio. Muitas vezes você está sujeito à mala educação de pessoas que vão ali no ônibus e acham que o motorista de ônibus é servo, porque isso acontece em Curitiba. Mas nós precisamos trazer a verdade nesse caso. Vinícius, eu sei que você conversou um pouco mais com o Eno Lucas. O Eno Lucas está pedindo desesperadamente uma ajuda muito específica de testemunhas. Daqui a pouco o Vinícius volta com isso. Eu volto com o Vinícius Rangel e com o Moura Júnior, porque eles continuaram conversando com o Eno Lucas e o Eno ele está desesperado, porque no boletim de ocorrência, o motorista do ônibus disse que passou no sinal verde. E lá no local tinham várias testemunhas. É com estas testemunhas que nós queremos conversar agora. Vinícius, por favor, é com você. Ei, Lucas, olha, assim que a vítima foi atingida, né, bruscamente por esse coletivo, o Lucas falou que não se recordou muito do que aconteceu ali naquele momento da batida. Pois bem, ele se recorda de que ele acabou acordando ali, estava no chão, muitas pessoas em volta e a gente percebe no vídeo que assim que o ônibus atinge a moto, todo mundo para, ninguém anda. Ou seja, as pessoas que estavam ali, elas saíram dos carros, foram até ele para tentar ajuda, ligaram para o SEAT imediatamente, o socorro chegou aqui e existiam muitas pessoas que falavam, não, o sinal estava verde para todo mundo que estava aqui na fileira, ele que passou, o sinal estava vermelho para ele, estava verde para a gente. Pois bem, o Lucas, ele publicou um vídeo numa rede social, mais de 1 milhão aí de visualizações teve esse vídeo, e ele pediu uma ajuda específica para que essas pessoas que estavam aqui na hora do acidente, que presenciaram toda essa cena, procurassem ele, entrassem em contato com ele, ou até mesmo entrar em contato com a gente aqui do Tribuna da Massa para poder ajudar ele, porque ele precisa comprovar que ele estava certo. Porque ele está muito machucado. Olha o pedido que ele fez pra gente. Queria que as pessoas se manifestassem e eu não quero que ninguém fale nada que não seja verdade. Eu só preciso que as pessoas que estavam lá e viram o que aconteceu estiveram ao meu lado, elas me ajudaram naquele momento. Eu tenho certeza que se elas virem que eu estou bem, graças a Deus, elas vão poder corroborar com o fato de que eu não fiz nada de errado. Pois bem, o advogado do Lucas também conversou com a gente e explicou que nessas circunstâncias, o próprio motorista ele pode responder na esfera criminal, mas também na esfera civil. Olha só o que ele explicou sobre essa situação toda. Uma das resultantes desse evento é a responsabilização criminal. Ele vai responder pelo evento criminal, né? Ele causou lesão a alguém. E a outra linha é a responsabilização civil, é a ação reparatória. Buscar os danos que foram causados. Esses danos tanto na esfera material,
que seriam os danos que ele sofreu no seu equipamento, na sua motocicleta, né? Os gastos que ele teve em decorrência do evento, como hospital, medicamento, né? Os chamados lucros cessantes, que é aqueles valores que ele deixou, porque o Lucas está sem trabalhar desde o dia 15, né? Então ele tem direito a perceber aquilo que ele perdeu. E mais os danos, tanto danos morais, pelo sofrimento psicológico, pelo emocional abalado, que evidentemente ocorre, como também os danos estéticos, né? Para você ter uma ideia, pelo que me consta, ele teve um ferimento no abdômen, onde abriu o abdômen e os intestinos dele ficaram expostos. Então você veja bem, ele tem tanto uma lesão aparente, vai ter sequelas, vai ter cicatrizes no abdômen, como articulares. Pois bem, a gente mostrou, né, a versão do Lucas, o que ele relatou, a gente conseguiu confirmar o que ele disse pra gente sobre a questão dos semáforos aqui, que todos ao mesmo tempo ficam verdes, inclusive do outro lado da rua. Nesse momento, aquele lado ali, para quem segue em direção ao bairro Guaíra, para todo mundo ele está fechado. E a principal via, o sinal está verde. Ao mesmo tempo, então, aquele sinal aqui, esse outro sinal onde estava o Lucas e também aquele outro ali embaixo, eles são sincronizados. Todos ficam na mesma cor no mesmo momento. O que a gente quer saber agora é até mesmo a versão desse motorista de ônibus, né? Se ele quer conversar com a gente, se explicar, para a gente tentar entender, porque o que parece aqui realmente é que houve uma infração aí de medida, né? Ele acabou passando enquanto o sinal estava vermelho, mas se houver uma outra explicação, a gente está aberto para poder ouvir todo mundo aqui, viu, Lucas? Nossa equipe está atrás de câmeras de segurança de outras posições que possam mostrar até melhor a questão do sinaleiro. Nossa equipe está atrás do motorista de ônibus e eu já deixo o seguinte aqui, o nosso contato. Se esse motorista estiver assistindo a gente, quiser conversar conosco, pode entrar em contato 3091 9066. Nossa produção já está tentando contato com ele. E também eu faço um apelo às testemunhas que viram. O Eno Lucas está pedindo ajuda para provar o que aconteceu de verdade. Então vocês podem entrar em contato conosco também no 3091 9066. Obrigado, Vinícius.